O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Boa noite, queridos ouvintes. Mais uma noite de quinta-feira com o programa A Sua Voz no Rio, programa do nosso querido Vitor Hugo, com uma apresentação hoje de Isis Viana. Gente, Vitor Hugo tá a 1000 por hora, final do ano, correndo pro recesso para atender todo mundo ainda esse ano. Gente, essa semana foi muito corrida pro Vitor Hugo. Ele andou na feira da Ilha do Governador, ouvindo a população, acalmando a população em relação àquela questão do laudêmio, né? Como vocês já vêm acompanhando toda essa novela, tranquilizando a população em relação a foro, laudêmio. Andou também na feira de olaria, ouvindo os anseios também da população, fechando a agenda desse ano, apertando ali o máximo para estar atendendo todo mundo ainda esse ano, né? Fazendo sacrifício. Gente, eu acompanhei um pouquinho da agenda dele desse final de ano e tá bem apertado. E ele, tá se esforçando para não deixar ninguém para trás, tá, gente? Muito bacana. Ele tá sempre atento mesmo a buscar ajudar as pessoas naquilo que eles precisam. Esteve na Rio Tour cobrando demandas que chegaram a ele em eventos do Carnaval já de 2026, do evento de Carnaval de 2026. A luta tá grande, tá árdua, hein? E outras demandas, né? Outras situações aí também emblemáticas, questão de empregabilidade também no centro, que está sendo ameaçada por conta de algumas burocracias também. Ele tá para resolver na próxima semana, tá para conversar com um empreendedor, né, daqui do centro da cidade. E eu vou estar junto, eu vou estar acompanhando. Ele, além disso, ainda vai estar orientando um grupo de teatro sobre algumas formas de buscar incentivos de maneira autônoma, sem ficar dependendo de troca de moeda. Olha só como que o vereador é justo e, assim, honesto, não é mesmo? E é isso aí, gente. Estamos mais um A Sua Voz no Rio. Fala que eu te escuto também. Fala que eu te escuto tá quase saindo, né? Vocês viram, né, gente? Temos Fala que eu te escuto também, né? Lembrando, se você tem alguma demanda do seu bairro, independente de ser o centro da cidade, porque o vereador Vitor Hugo é vereador do Rio de Janeiro todo, pode mandar aqui pra gente, tá? Meu telefone é 99-740-2271. Pode mandar por áudio, se você for mais tímido, né? Você pode mandar por um áudio ou por vídeo, né? Pode ser você se filmando ou você filmando o problema, mas lembrando que tem que ser narrado, né? Porque primeiro passa no programa o áudio e depois que no YouTube aparecem as imagens. Então é preciso que seja narrado o vídeo e que fale o endereço certinho, né? Pra gente ir lá, fazer a vistoria, ver o que está acontecendo, para depois fazer o encaminhamento aos órgãos competentes, né? E é isso aí, gente. Olha, tem uma boa novidade para vocês, boas notícias em relação ao centro da cidade, e quem vai trazer e vai falar um pouquinho dessa excelente notícia vai ser a nossa convidada de hoje, nossa convidada criativa. Não vou falar ainda o nome dela não, hein? Se você não viu na página da rádio, então fique ligado e acompanhe que já eu apresento ela para vocês, tá bom? Agora vamos de música? Nós estamos com 2 pedidos de músicas muito especiais. Um foi do Adriano Gari, que pediu a música Espírito Santo de Fernanda Brum. E o outro pedido de música é de Moisés Gari, pediu a música
Advogado Fiel, de Bruna Carla. Então vamos nessa sequência ouvir essas duas músicas. Já deixo um abraço para Adriano e para Moisés e agradecer os serviços que tem prestado aqui no centro da cidade. Vamos, Vani, com a música dos nossos ouvintes? Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Voltamos, gente. E agora tá na hora de eu chamar ela, nossa convidada especial, gente. Voltamos antes do que eu esperava, né? Mas é isso mesmo, né? Ao vivo. Bom, como eu falei, nossa convidada é para trazer uma notícia muito boa para o povo do centro, para quem gosta de arte, para quem gosta de se encantar com o que é belo. Vou chamar ela Maria Eduarda Ballesteros. Falei certo? Não. Maria Eduarda Ballesteros. Ballesteros, isso. Quase. Maria Eduarda Ballesteros, quase. Quase. Designer formada pela PUC Rio, que dedicou 10 anos ao varejo de moda, até realizar uma inspiradora transição de carreira durante a pandemia. Abriu seu próprio estúdio de design, atuando com estratégia de negócios e posicionamento de marcas. Foi justamente por meio de um desses projetos que conheceu o edital do Reviver Centro, onde em 2023 se inscreveu com a proposta de uma galeria de fotografia e foi aprovada. Em agosto de 2025 nasceu a Casa Proeza, uma galeria de arte focada em fotografia, instalada em um sobrado centenário, totalmente restaurado no centro histórico do Rio. Um espaço que conecta design, arte e história, propondo um conceito híbrido de cultura com galeria, eventos e uma lojinha com objetos gráficos, livros e publicações de arte. Boa noite, Maria Eduarda Ballesteros. Perfeito. Boa noite, Isis. Obrigada pelo seu convite. Tô adorando estar aqui no A Sua Voz no Rio. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz, estamos muito felizes com a sua vinda aqui. Obrigada, eu também. Tô super feliz. Principalmente porque você vai nos dar boas notícias, né? Vai apresentar boas notícias para a população do centro, para os ouvintes, não só do centro, mas para quem gosta de apreciar o que é belo, o que é arte, o que é história, não é mesmo? Mas antes de você começar a contar um pouquinho dessa história toda sobre o que a gente chama de distrito criativo, que você já vai explicar para o público, né? Fala um pouquinho de você. Quem é Maria Eduarda Ballesteros? Bom, eu sou designer, como você falou, né? Então tem um lado criativo, assim,
que é a minha parte que eu mais gosto. E me formei em design, aí depois trabalhei numa empresa de varejo por muitos anos, então aí eu despertei também um lado mais empreendedor, de negócios. Mas varejo de que ramo? Vestuário. Vestuário. Aqui no Rio, loja de roupa. E aí, depois desses 10 anos na pandemia, eu acho que a pandemia bateu para cada um de um jeito, né? E no meu caso, eu refleti muito sobre aquele momento e eu me peguei assim pensando que eu acho que eu estava muito burocrática e o meu lado criativo estava um pouco adormecido. Aí eu falei, não, vou resgatar isso, me reconectar com o design, que é uma ferramenta muito interessante, mas eu não sou exatamente uma artista, né? Eu gosto de negócios, de mercado, esse tempo no varejo me deu isso, então eu pensei uma maneira de como é que eu poderia juntar uma coisa com a outra. E aí eu comecei a trabalhar com marcas, né? Abri um estúdio e a minha proposta... Aonde você abriu? Eu abri na Urca. Na Urca. E aí a minha proposta era de consultoria através do design, criando sim a parte toda de identidade visual das marcas, mas não só isso, também ajudando na parte de posicionamento, de estratégia, que é o que eu acredito, né? Não adianta você ter uma identidade visual muito bonita, mas não ter uma estratégia, não pensar em cliente, não pensar em produto, em venda, em serviço. Então, eu fiz um curso, que eu aprendi uma metodologia, e aí comecei a trabalhar nesse... Qual o nome do curso? Então, na verdade, é um curso da Ana Couto, que é a designer mais especializada nesse tipo de trabalho, que é o design estratégico no Brasil. Ela tem um estúdio que tem o nome dela, né, que é uma empresa chamada Ana Couto, e ela presta esse serviço para marcas enormes, bancos, empresas grandes. Então eu me inspirei muito nela, fiz esse curso para aplicar para marcas criativas, até mesmo pessoas começaram a me procurar porque queriam se posicionar na rede social. Ah, que bacana. E aí eu comecei a também fazer, achei curioso isso, porque eu não imaginei isso quando eu abri o meu estúdio, né, de prestar serviço também para pessoas que precisavam se posicionar profissionalmente, que hoje todo mundo é um porta-voz, é um marketing da sua própria carreira, né, então foi interessante isso, adaptei um pouco a metodologia também para aplicar para profissionais, personas, mas enfim, esse trabalho justamente que eu comecei a fazer de consultoria, eu fiz até hoje, já são quase 30 projetos, porque são projetos longos, né, essas consultorias, que eu comecei em 2022 até hoje, e aí num desses projetos para uma fotógrafa, que é a Isabel Becker, que é uma ótima fotógrafa, foi minha cliente e hoje se tornou minha amiga, fazendo muita pesquisa sobre fotografia, eu comecei a perceber que tinha uma oportunidade de mercado, porque a gente tem muitas galerias de arte no Rio de Janeiro e no Brasil, mas poucas focadas, que tenham um nicho específico. E aí eu brinquei com ela, falei, Bel, vamos abrir uma galeria, tô vendo aí uma oportunidade de negócio, meu lado empreendedor nesse momento. Falou mais alto. Falou. Aí ela falou, não, você tá louca, claro que não, eu tô aqui com a minha carreira, lógico, né? Cada um tem um caminho. E fiquei com aquilo na cabeça. E isso já era 2023. E aí em 2023 ela falou, tem um edital da prefeitura, a prefeitura está focada em revitalizar o centro e eu acho que você poderia se inscrever nesse edital. Aí fui numa reunião que o prefeito convocou no Palácio das Laranjeiras, via o pessoal da Arte Rio. Ele se comunicou com o pessoal da Arte Rio e falou, olha, eu quero divulgar um projeto voltado para a cultura. Será que vocês podem chamar o público de vocês para a gente falar desse programa, desse edital? Porque esse edital não teve muita adesão. E aí foi que, através desse convite, eu fui parar nessa reunião. Foi quando mesmo? Junho de 2023. Foi tudo muito rápido. E aí, em junho de 2023, eu tava lá nessa reunião, ele apresentando o edital, eu achei super interessante. Quando você soube, assim, do edital, o que passou na sua cabeça? Então, parece que foi uma coisa assim, quando ele tava falando e apresentando a proposta... Não, antes dele falar, quando você soube que ia ter essa reunião, que teve o convite, o que passou na sua cabeça? Eu exatamente pensei assim, eu vou abrir uma galeria de fotografia.
Não sei. Tipo um sexto sentido. Não me pergunta assim, é lógico que eu tenho, né, assim, uma base de comunicação visual, que é a minha formação de design em comunicação visual. Então, ou seja, a fotografia, as imagens são parte total do meu trabalho de comunicação, mas a fotografia em si veio, eu acho que um misto dessa formação, dessa base de gostar de imagens e realmente de uma oportunidade de negócio que eu vi. E eu acho que o que me encantou muito também é essa coisa da revitalização do centro com algum negócio. Porque ao longo da minha trajetória no varejo, era muito bacana, assim, eu lidei com... Me deu muita bagagem profissional, postura, lidar com crise, com problemas, mas eu tava me sentindo já meu Deus, pra que eu tô produzindo mais uma roupa? Pra que eu tô botando mais uma roupa? Eu estou fazendo parte de uma engrenagem que, pra mim, pessoalmente, é claro que tem que existir roupas, as pessoas têm que se vestir, mas pra mim tava sem sentido, sabe? Tava como se fosse mecânico, né? Mecânico. E assim... É aquilo que as pessoas falam assim, a rotina me engoliu, né? A rotina às vezes faz a gente não observar um prédio que a gente passa, um comércio que a gente, né, passa perto, né? Algo de, tipo assim, né? Tá deixando de perceber algo da vida, né? Sim, e eu acho que o momento que a gente vive também, não tem como a gente não pensar, assim, de alguma maneira, indiretamente no planeta, na nossa vida, nesse momento no mundo. Então, assim, pra mim, perdeu um pouco o sentido de botar mais produto no mundo, mais roupa no mundo. Para mim, adoro marcas, roupas, mas assim, pra mim, como trabalho, aquilo ali fez esse clique. Era o momento de mudar a chave. Né? Mudar a chave. E aí essa coisa de revitalização de uma cidade que eu amo, que é a nossa cidade do Rio de Janeiro, né? Eu vi também como uma oportunidade de fazer algo, de servir, sabe? De fazer algo com sentido, que envolvia cultura, criatividade, empreendedorismo, Rio de Janeiro. Então todos esses... E função social, né? É, uma certa função social, educacional, enfim. E tudo isso eu acho que de uma maneira que eu não sei te explicar. Eu faço muita meditação, então eu acho que eu fui de alguma maneira materializando aí outro papo, mas isso foi se organizando internamente em mim. E aí eu acho que hoje, né, enfim, participei lá do edital, ganhei, posso falar um pouco mais do edital se você quiser. E aí hoje existe a Casa Proeza, né, que é fruto disso. Antes de você voltar, vamos dar um recorte e recapitular uma parte que você falou que eu fiquei curiosa, mas estava tão envolvente que eu acabei não te cortando. Fala. Você falou que atendeu muito perfis, né, pessoas que pediam para você trabalhar a imagem de colocação no mercado. Aí eu fiquei curiosa, assim, geralmente qual era o perfil desses profissionais? Olha... Porque assim, Fala. Antes de você começar, né, geralmente assim, eu escuto falar o quê? Ah, a pessoa é tímida, entra no curso de teatro, a pessoa é tímida ou não consegue falar em público, busca um curso de oratória. Qual o perfil que ele procurava? Perfis diversos ou algum perfil mais específico, mais comum? Então, ótima pergunta, até porque, gente, eu ainda faço esse meu trabalho de consultoria de design, de estratégia, tá? Então, quem tiver interesse, depois eu falo aqui, né, o meu Instagram e tal. Mas, enfim... eu tive, primeiro eu acho que o meu meio foram pessoas do ramo mais criativo, comunicação e criatividade. Então, essa própria fotógrafa que me inspirou, então ela é uma artista visual e ela estava querendo organizar o trabalho dela, como é que ela se posicionava, para onde ela levava o trabalho. Então tinha uma questão de estratégia e posicionamento que foi muito legal, a troca, porque às vezes é muito solitário também, você quando é um profissional autônomo, fazer desenvolver esse trabalho seu próprio sem uma troca. Então acho que eu sirvo muito também como uma interlocutora. Depois eu tive uma jornalista de um veículo aí grande, que ela é uma jornalista que tem um emprego num veículo grande, mas ela não deixa de ser uma pessoa pública. Então ela tem o trabalho dela lá, que ela presta, que ela, né, faz esse trabalho dentro de um jornal,
Mas ela também tem o Instagram dela, ela é uma formadora de opinião. Então ela falou pra mim, eu não tenho tempo de fazer o meu Instagram, fazer bacana, que temas que eu tenho que falar, que temas que eu tenho que associar à minha persona. Então a gente fez esse trabalho todo. Muito bacana. Que eu assim, eu não invento uma pessoa, eu não invento a roda. Na verdade eu ajudo a pessoa a organizar o que já existe. As preferências dela, os pontos fortes dela. Então é um trabalho mais de organização, estratégia do que já existe. Depois eu tive uma cliente que ela é da diplomacia, então ela tem que ter uma persona mais corporativa. Ela não pode, sabe, sair postando qualquer coisa, vida pessoal. Então como é que ela se posiciona, mas ela ao mesmo tempo quer ter uma voz dela, independente da instituição que ela trabalha, no Instagram, quer ter uma causa que ela possa defender. Então como ajudá-la também a se organizar, a sua sai do imagem. trilho também, né? A questão de não destoar, né? Também. Exatamente. Então é isso. Esses acho que são exemplos legais que eu posso dar. Hoje em dia a rede social, que há um tempo atrás inicialmente era muito para entretenimento, era visto como futilidade, não é mesmo, Maria? Hoje em dia é muito uma vitrine da pessoa, né? Total. E muito poderosa. Hoje é muito visto, não. Hoje é isso. E às vezes não. Às vezes, né? Porque nem todo mundo usa como ferramenta de trabalho, né? Sim. Mas em boa parte, né, que usa como ferramenta de trabalho também, não é mesmo? Sim, o Instagram mudou muito, né? Começou como aquela experimentação informal de instante, tirar foto de um instante com amigos e tal. Depois o Instagram foi virando uma empresa, né, que rentabiliza, né, tudo custa para você aparecer no Instagram. Foi mudando o algoritmo, aquela história toda, e as pessoas foram buscando talvez um pouco mais de privacidade para a sua vida pessoal, e no Instagram virou uma vitrine, né, do seu trabalho, da sua persona, do que você quer dizer, do que você quer comunicar. Então é uma ferramenta delicada, né, hoje você não... É delicado você postar qualquer coisa sem pensar, então tem que ter uma estratégia, e principalmente para a sua área profissional, né? É verdade. É bom que a Casa Proeza já tá garantida nesse sentido, né? Pois é, né? Acho que tá um pouquinho ainda Casa de Ferreiro, espeto de pau, mas tá indo bem, graças a Deus. Mas é isso mesmo. Mas voltando ao assunto... aí você foi pra reunião com o prefeito, e aí ele falou, encantou, aí seus olhinhos brilharam, aí você falou assim, eu vou montar uma casa de fotografia. Foi, porque lá na hora ele realmente foi encantando, sabia? Ele foi mostrando assim alguns lugares do mundo que tiveram projetos bem-sucedidos de revitalização dos centros das cidades, então Buenos Aires, Nova York... Miami, enfim, ele foi dando, acho que tem um projeto também na Bolívia ou na Venezuela que ele mostrou, enfim, na Colômbia, ele foi mostrando justamente essas iniciativas, e no final eu acho que foi a cereja do bolo, porque era um projeto subsidiado, então você recebia, quando ele foi explicar, né, como é que funcionaria, então como é que foi? A prefeitura fez uma delimitação no centro dessa área, desse perímetro que participaria do programa do edital. E isso pós-pandemia, né? Muita coisa fechada no centro. Nosso centro é maravilhoso, é lindo. E aí, primeiro, eles fizeram uma pesquisa de imóveis que estavam fechados, com problemas, e abriram esse edital para os proprietários. Então, tem um caráter imobiliário também de, né, incentivar a parte imobiliária. E aí, eles abriram para os imóveis se inscreverem. Então, essa foi a primeira etapa do edital. E por outro lado, eles também abriram o edital para projetos culturais. E tinham algumas regras, tipo, tinha que ser no térreo, porque a ideia é trazer público para o centro, trazer passante, pessoas para passear. Então, não adiantava o imóvel ser no segundo andar, sobre a loja. Então, isso aí e o perímetro. Os projetos tinham que ser projetos que envolvessem criatividade, arte, cultura, ou seja, não poderiam ser restaurantes, tinham que ser projetos de cultura, porque eles entendem que isso incentiva passeio, turismo, e era a área que poderia ajudar a revitalizar o centro. E a terceira coisa eram as regras, então você escolhia, se você primeiro escrevia o seu projeto dentro das regras do edital, e aí
você passando de fase, você escolhia um dos imóveis que estavam cadastrados. Então foi um trabalho mesmo de receber a lista, passear pelo centro, olhar os imóveis, contactar os corretores ou proprietários dos imóveis para daí definir o que se adequasse ao seu negócio. E outra coisa que é legal falar, sobre o subsídio. A gente ganhou um subsídio por metro quadrado, R$1.000 por metro quadrado, sendo que tinha um limite, eu não me lembro agora, de 150 metros. Ou seja, se o seu imóvel tinha 200 metros, você ganhava até 150 metros quadrados. E mais 30 meses de aluguel, que, alô prefeitura, estamos tentando alongar este subsídio, pelo amor de Deus. Fica aqui o meu pedido. Mas enfim, e aí a gente ainda está com os aluguéis subsidiados. Ainda não temos 30 meses de subsídio. Então, essa era a configuração do edital. No meu caso, eu fui atrás do imóvel que eu queria, tudo muito assim, né? Meu negócio não existiu, eu inventei um negócio, eu não sei que tamanho de imóvel, mas eu entrei num imóvel na Rua do Ouvidor, que era quase em frente ali à igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, que o Cláudio Castro, homônimo do governador, é o patrono da igreja e vem a ser o meu proprietário do meu imóvel. Então, devo a Nossa Senhora também um pouco. Um grande amigo, um grande beijo, Cláudio Castro. Beijo, Cláudio Castro. Pois é. Entrei na igreja lá procurando. Eu tava vindo todo sábado para olhar imóvel. Aí entrei na igreja, ele tinha uns recortes de jornal assim, na entrada da igreja, falando dele. Cláudio Castro, que é o patrão da igreja, que, enfim, tem imóvel, imobiliário, não sei o que. Eu falei, bom, ele é o cara que vai me ajudar. Aí no fim da missa, fui falar com ele, ele falou, não, eu tenho o imóvel que você tá procurando, é aqui na frente, vou te levar lá. E pegou a chave. Gente, quando eu entrei, eu vou postar foto, eu tô devendo isso no Instagram, o antes e depois. Era uma ruína, mas eu não sei dizer, de novo, coisas que a gente não explica. Eu falei, é aqui. Eu não sei se o dinheiro dá, eu não sei, não entendo nada de obra, mas vai ser aqui a Casa Proeza, já tinha o nome. Aí entrei e aí começou uma negociação com ele sobre o valor do aluguel, porque a gente recebe da prefeitura e paga o empreendedor. Então, assim, o empreendedor não tem nada a ver se a gente tem o dinheiro, se a prefeitura que está pagando, é separado o assunto. Então, eu fui fazer uma negociação com ele, chegamos a um acordo. E aí fechamos acordo e aí eu recebi o dinheiro para a obra e foi lá a obra e, gente, 1 ano de obra, enfim, aí vai virar... E quem fica responsável pela obra? É você ou é o proprietário? Sim, eu. Nossa. Eu. Então, assim, é um sobrado grande. Eu achava que era o proprietário que ficava responsável pela Não. obra. Assim, cada um, pode ser que alguém possa ter negociado com o seu proprietário. Mas no nosso caso, no nosso acordo, eu ia receber o dinheiro da prefeitura e tocar minha obra. Contratei uma arquiteta maravilhosa, Bel Lobo, que é, por acaso, uma arquiteta que faz muito varejo. Então, lá da minha história do varejo, as lojas bacanérrimas são projetos dela. Eu já conhecia, eu era encantada pelo trabalho dela. Ela fez outros lá também? No programa, a princípio, por enquanto, só o meu. E aí, falei, Bel... Vamos sentar, negociar, não sei o que, quero muito você assinando. Aí ela foi também com a equipe dela, o Bob, ela e o marido, a empresa familiar, ela, o marido e o João, filho deles. Fizemos o projeto e aí comecei a tocar com o Sérgio. São muitas pessoas que me ajudaram. O Sérgio foi o mestre de obra maravilhoso e fez... Um abraço, Sérgio, um abraço pra Bel e pra Sérgio. Bel. Sim. Obrigada, gente, pelo empenho, porque Foi. vocês, fazendo a obra dela, vocês ajudaram a revitalizar o nosso centro da cidade, hein? É verdade, gente. Foram muitas etapas e muitas pessoas que vão participando. Envolvidas, né? E aí fizemos a obra há 1 ano, não foi fácil dar uma outra entrevista inteira para contar a história da obra, dar um livro, essa obra, tá? Eu só não encontrei, assim, nada pedra preciosa, tá? Mas... Olha, nós queremos saber. Muita coisa. Aí, bom, o que acontece? É um sobrado, convido todos vocês ali no Ouvidor 26, Casa Proeza. O primeiro andar é a galeria. E no segundo andar tem uns 150 metros ali embaixo. Então a gente fez, vamos dizer assim, uns 80 metros de galeria
colocamos uma divisão, e atrás tem uma copinha, um banheiro e um mezanino que é meu estúdio, a minha sala. Lá no segundo andar, vale a pena conhecer, eu posso até também postar, é lindo. Tem um segundo andar que por enquanto não tem o terceiro andar, então ele tem um pé direito de 12 metros, com uma clarabóia no teto que entra a luz natural. Então é uma coisa linda, impactante, que vale muito a pena conhecer, tá aberto para todo mundo visitar. Então tem planos de fazer um terceiro andar? Tem, mas aí é do proprietário. O meu é o primeiro e o segundo. Aí o Cláudio pretende em algum momento fazer o segundo andar aqui. Espero que seja em breve, porque ainda tá muito lindo o meu segundo andar. E aí eu alugo para eventos. O segundo bacana. Andar. Tem 2 banheirinhos. Então também quem tiver interesse de fazer um evento numa galeria de arte, é lindo. Fazer um evento da rádio, quem sabe? Olha, eu vou amar. Vereador Vitor Hugo. Vamos conversar. Mas enfim, sim, é muito lindo. Muito lindo. É muito bacana. Vamos recapitular que muitas informações. Deixa eu ver aqui. Vou até anotar, gente. Olha. Gente, é muito assunto. Vamos lá, no edital. Primeira etapa foram os proprietários que inscreveram seus imóveis. Os proprietários, né? Que escreveram. Foram um total, gente, de 40 projetos. Então, hoje no centro do Rio, a gente tem... Não sei se 100% já abriu, enfim, alguns... Mas foram quantos 38. imóveis? Você sabe quantos imóveis? 40. 40 imóveis, né? Tá. Eu sei que são 40 projetos hoje que estão ativos. Eu não sei se inscreveram exatamente 40 imóveis, não lembro esse dado. Mais ou menos, tem 40 imóveis ativos. Isso. Ativos, né? Mas então deve ter tido mais inscrições. Deve ter tido mais inscrições. Não, inscrições mais. Não, tem proprietário que tem mais de algum imóvel, né? Com certeza. Cláudio, por exemplo, deve ter alguns, né? Tem alguns. Inscritos. Então, aí os proprietários se inscreveram e aí os imóveis, mas no momento tem 40 ativos. Isso. Esse é o programa Reviver Centro, mas entra na categoria Reviver Cultural, né? Perfeito. Porque o Reviver Centro tem vários projetos, várias iniciativas. Tem a Rua da Cerveja, tem a parte imobiliária, a parte residencial também, que a prefeitura está incentivando muito, né, construções residenciais no centro. E tem a parte cultural, que é o edital que eu faço parte. Aí no caso, gente, a parte dela fica na Praça 15, tá? Especificamente o Reviver Cultural, que é o chamado... Ela trouxe a plaquinha aqui, olha, Distrito Criativo Centro do Rio. Tu sabe o perímetro que fica? Eu sei, Isis, que é ali na área do CCBB, Casa Brasil, ex-Casa França Brasil, que agora é Casa Brasil, Praça 15, Paço Imperial, o Convento do Carmo, aí pega um pouquinho ali Buenos Aires, Rua da Quitanda, essa regiãozinha, dá para o pessoal se localizar, isso, né? Isso aí. Para ver mais ou menos o trecho. Então vamos lá, aí primeiro os proprietários se inscreveram, apresentaram os imóveis, deve ter passado ali por algumas etapas, né, de seleção dos imóveis que poderiam, uma delas é o que você já falou, que tinha que ser no térreo, né? Isso. Tinha que ser no térreo, porque era justamente essa a intenção dos passantes, né? Isso. Aí a segunda etapa era falar com os empreendedores culturais, foi a reunião, né? Sim, exatamente, para atrair, né? Então, por exemplo, a gente tem de empreendedores culturais, nesses 40 projetos, nós temos galerias de arte, nós temos teatro, o centro tem um outro centro de fotografia também. Casa de dança também. Casa de dança, tem teatro, tem arte, tem a Casa no Cordel, que é só voltado pro cordel. Tem loja de produtos indígenas também, que Tucum, eu já visitei. Maravilhosa Casa Tucum também, loja de produtos indígenas. Tem uma diversidade de projetos. É muito legal. Vale a pena conhecer, né? Super. E a gente tem um roteirinho também, que depois a gente fala disso, que é do distrito. Eu andei visitando, assim, mais ou menos, né? Eu entrei nessa casa, né? Tucum, né? Linda. Casa Tucum, na Rua do Rosário. Isso, que eu fui na missa, né? Eu chamo de Missa do Cláudio. Missa do Cláudio. Que é na Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. Então,
Eu fui à missa lá, que é meio-dia. Para quem não conhece, é uma missa maravilhosa, né? Tem Canto gregoriano ao vivo, com coral, é uma loucura, é linda. A igreja é linda porque é pequenininha. Parece uma caixinha de joia. A igreja, linda. Canto gregoriano, uma graça. Fui atrás também de um pão que vende lá, os freios às vezes vendem um pãozinho lá, mas só que os freios não estavam. Eu fiquei chateada que não tinha um pãozinho, né? Mas tudo bem, deixa pra próxima. E aí eu fui conhecer um sobrado lá também, que o Cláudio me indicou, o número 6. E aí vi, né, tava bem movimentado, tinha roda de capoeira, até filmei lá, vi que tinha uma casa tendo dança, né, atividades de dança, mas foi tudo muito rápido. Fui pra missa, depois a gente foi para um almoço de família, depois eu fui visitar o sobrado que o Cláudio indicou e por fim eu vi lá as manifestações, né, espontâneas, né, das pessoas, né, roda de capoeira, as pessoas nas mesas comendo e dançando e conversando, muito legal mesmo. Ali na Rua do Ouvidor, onde eu estou, isso também foi uma coisa que eu gostei muito, tá? Aí também mais uma aprendizado do varejo. É uma rua muito movimentada. E no varejo, quando você vai escolher um ponto comercial, você sempre olha para ver se tem público, seja num shopping ou seja na rua. Isso é um ponto fundamental para você decidir sobre uma loja. Então eu fiquei com isso na cabeça e falei, e a Rua do Ouvidor, onde eu estou, que é ali do lado, perto da Rua do Mercado, ali quase na parte das barcas, é movimentadíssimo, tem um monte de bares na minha frente, não passa nem carro na rua, né? Fica ali cheio de mesinhas. Rua do Ouvidor, qual número? Número 26. 26. É perto da travessa também que vai ali pra Praça 15 ali do Teles, travessa do Mercado que chama. Tem a igreja, tem a Folha Seca ali, a livraria maravilhosa tradicional. Então é uma rua, um amigo até comentou comigo, falou, como eram as cidades medievais, né? Que eram pequenininhas, ou as cidades de interior, que são pequenininhas e é tudo uma coisa do lado da outra. É igreja, loja, bar, galeria, e eu achei isso muito interessante. Eu falei, isso eu quero, esse movimento. Ali era o mercado municipal, né? Ah, é? Aí na Rua do Mercado. Aí foi pro CADEG, né? Ah, isso foi eu não sabia. CADEG, Benfica. Que legal, eu não sabia. Então, aí por isso fica ali, chegava, né, ali nas barcas, né, no porto, e aí foi pro CADEG, nessas mudanças, né, da cidade. A cidade está sempre em mudança. Sim. Mas aí agora tá com esse projeto ali pulsante. Uma ressignificação bem bacana também, né? Sim. Uma coisa legal de falar também, Isis, é que a gente foi muito acolhido ali, o CCBB. Então, assim, todo mundo complementou, né? Muito. Então, assim, o próprio CCBB, a gente já teve algumas reuniões, né? O programa, o edital e tal. E o próprio CCBB, assim, numa das reuniões que a gente teve, acho que a diretora, né? Comentou, falou, gente, a gente está muito feliz com a chegada de vocês, porque isso traz segurança, movimento. O CCBB, uma coisa que ela falou que eu achei muito interessante, é o equipamento cultural que mais recebe visitante no Brasil e já foi o da América Latina. Eu não sabia disso. É um equipamento cultural, assim, importantíssimo do país. Então, você imagina estarmos ali orbitando em torno do CCBB e criando ainda mais esse distrito mesmo criativo, sabe? É muito legal essa troca e eles acolheram muito. Bem. E fica próximo a alguns restaurantes ali da região, que aí complementa mais ainda, porque você vai para uma atividade cultural e você tem ali um restaurante ali para você depois sentar com a sua família, com seus amigos e comer alguma coisa, ou fazer o contrário, sentar para comer e depois ir passear. Então tudo vai complementando, né? Super. Inclusive a Praça 15, né, que já é super conhecida, é um destino cultural já consolidado da cidade do centro. Aos sábados, quando tem a Praça 15, a gente recebe essa rebarba, assim, a gente chega a ter 100 visitantes por dia na Casa Proeza, por essa movimentação de restaurante, Praça 15, passeios, e eu acho que isso tende a aumentar, né? A chegada da barca, às vezes até as pessoas
tá voltando, né? Porque trabalha aqui no Rio, tá voltando para Niterói, mora em Niterói, tá voltando para sua casa, aí vê aquele movimento, vou dar uma passada ali, vou tomar alguma coisa, vou ver alguma exposição, aí para, olha, aproveita e depois segue pro seu destino, né? Um happy hourzinho. Super. Cultural, né? Sim. A gente no mundo inteiro vai pro centro histórico, né? Visitar e assim, chega numa cidade, uma capital, uma cidade importante, não, vamos conhecer o centro histórico. Eu acho que, lógico que a gente já tem, né, assim, o nosso centro histórico é lindo, mas eu acho que é reforçar ainda mais isso com esses negócios, sabe? De dar um destino de passear, cultural, e não só de trabalho, negócios, né? Como era muito antigamente, mais antigamente, né? Assim, a gente tem que buscar expandir todas as áreas, né? Eu acho assim, eu sou moradora do centro, né? Que legal. A rádio é daqui do centro também. Então, assim, a gente imagina que o centro precisa, assim, de ter investimento em diversas áreas, sabe? Não só na cultura, mas na área econômica, na área do varejo, na área imobiliária, enfim. Concordo. Em todas as áreas, porque é um conjunto, não é? Não adianta ser só cultura, não adianta ser só bar e restaurante, não adianta ser só balada. Não, é todo um conjunto. Você tem que ter, porque é uma engrenagem. O centro é o centro tem que ter um pouquinho de tudo da cidade, né? Mas assim, se uma área tá frutificando, graças a Deus, que frutifique mais e que a partir dali, aqui já deu fruto. Vamos agora para outra área, vamos desenvolver outra área também, né? E também trabalhar outras questões para poder estar melhor ainda. Tá olhando também para questões sociais, por exemplo, serviços públicos, que acaba também impactando os negócios, né? Questão de coleta de lixo, temos a situação de diversos problemas com águas do Rio, que está dando uma dor de cabeça para todos, em todos os negócios. Aliás, abriu uma agência, até uma informação útil, abriu uma agência da Águas do Rio ali na travessa do mercado, ali do lado da igreja, tem a ouvidor, onde você passa para chegar ali no arco que vai para a Praça 15, no Arco do TED, ali dentro abriu a Águas do Rio, uma agência, então acho que desafoga um pouco. Eu sempre passo lá, tá super tranquila, acho que vale lá quem tiver com algum problema. E questão de população em situação de rua também, então tem segurança. Questão de segurança também, então tudo tem que estar, a engrenagem tem que estar atuando em todos os lugares. Também assim, você vai investir em cultura, ótimo, beleza, isso é maravilhoso, mas se você não investir na segurança, vai dar ruim na cultura. Total. Né? Porque a pessoa não vai se sentir segura de ir lá apreciar uma obra de arte, e depois quando sair daquele trecho movimentado, na hora de ir embora, pegar o carro no estacionamento, ou quem vai pegar uma condução, vai ter o seu celular puxado, então tem que investir na segurança também. Por favor. Tem a população em situação de rua. Se você não dá uma assistência às pessoas que estão em situação de rua, quando você fechar essa galeria, tem o risco de ter arrombamento ou furto disso, de cabo, daquilo. Então tem que ter uma assistência. Então tem que se olhar para a cidade como um todo, né? Tem que, né? Não pode também, mas assim... Assina embaixo isso, tudo que você está falando. É isso aí. Então a gente tem que também olhar as outras áreas, mas graças a Deus está dando certo a questão da cultura lá, né? Do investimento da cultura, realmente ali combina mesmo, distrito criativo, porque como você falou, ela tá perto do CBD, perto da Barca, Paço Imperial, Paço Imperial, enfim, né? Circulação de pessoas de uma cidade para outra, então sempre tem alguma coisa, alguém que venha de Niterói visitar a cidade do Rio de Janeiro, tá ali na hora de pegar a barca dando uma olhada em alguma coisa, aproveitando mais um pouquinho da cidade. Então tudo isso tá fluindo, mas eu acho que você tocou em pontos assim super importantes, fundamentais.
que a gente sabe que a gente é um projeto piloto para revitalização, para essa etapa de revitalização do momento como projeto da prefeitura, e que a gente tem alguns desafios. Isso que você está falando é verdade. Então, eu acho que assim, a gente está ali, encontrei desafios com a parte hidráulica, com o fornecimento, encontrei na obra, enfim, a gente encontra desafios na segurança. Por isso o subsídio é tão fundamental, porque a gente sabe que a gente está participando de uma revitalização, que não é algo rápido quando a gente fala de projeto de cidade, né? Então, a gente precisa dessa revitalização porque a coisa ainda não está com 100% acontecida, consolidada. Ainda temos alguns desafios. Então, até você que é carioca ou turista da cidade, do país, de fora que vai vir nos visitar, quando você vai ao centro, você está ajudando a gente a fazer esse projeto de revitalização do nosso centro acontecer, da economia girar, né? De outros empreendedores prestarem atenção no centro e voltarem a abrir seus negócios no centro. Então, quando você faz isso, é um ato, inclusive, de ajudar-nos na revitalização. E na empregabilidade, né? De chefes de família. Não Perfeito. Pode ser isso. Perfeito. É mais ponto de táxi, é mais loja, é mais funcionário, é mais gente. Tudo aumenta, tudo funciona e flui, né? Na economia. Exatamente. E a arrecadação do município também aumenta, né? Que Todo é revertido em políticas públicas. Né, todo gente? mundo Não pode agradece. esquecer, todo mundo agradece. Sim. Muito bom. Mas vamos voltar à nossa recapitulação. Vamos. Empreendedores é o segundo passo. Primeiro passo, proprietário. Segundo passo, os empreendedores culturais. E o terceiro... Eram as regras, né? De como é que seriam os subsídios. Regras sobre os subsídios, né? Isso aí. Isso do edital. E o pessoal comentava o quê? Quando veio as regras do subsídio? O pessoal em geral. Olha... assim, você diz receber o dinheiro para obra e o subsídio de aluguel. Não, a gente achou muito interessante. Só que aí a gente, né, assim, a vida é feita de desafios, né, gente? A vida não é um sonho que tudo sai perfeito, lindo, maravilhoso. Então, assim, às vezes a obra é mais complicada do que o orçamento, né? A gente acha que o subsídio do aluguel, porque a ideia é uma ajuda para o negócio, para depois a gente andar com as próprias peças. O nosso negócio, né, se ter rentabilidade, a gente conseguir pagar o nosso aluguel para os proprietários. Mas a gente entende que, assim, 30 meses é muito pouco quando a gente fala de uma revitalização, de uma maturação, de uma área, de um negócio. Então, a gente entende que é importante repensar isso para estender um pouquinho. Verdade, né? O centro é grande, né? Então, assim, ainda tá algumas ilhas, né? Sim. Porque as pessoas às vezes veem assim, reviver centro, aí acha que é o centro todo. E não é. O que tá assim, a Praça 15 tá dando certo. Tem o Porto Maravilha que tá como centro. Agora a Pequena África, né? Vai ter um museu incrível. Vai ter um museu. Agora tem uma proposta da Praça 11, mas a gente também tem a questão da Lapa, Centro Lapa Residencial, que é a área da Cruz Vermelha, que é a minha área, que também está precisando de revitalização, de investimento, entendeu? Cinelândia é outra área importante. Outra área muito importante também. Sim. Mas Cinelândia, se eu não me engano, tem até um projeto de... apartamentos para moradia, conversão de apartamentos, né, de comerciais para residenciais, né? Tem vários prédios. Então, acho que ainda tem um investimento, mas assim, na área da Cruz Vermelha que está muito necessitado de investimento, sabe? A Praça da Cruz Vermelha tinha dado uma melhorada, não sei se você conhece? Conheço. Em frente ao Inca e a próprio prédio da Cruz Vermelha, né? Que desemboca lá na Riachuelo, nos Arcos da Lapa. Isso. Sim. Então, ali a gente tem o prédio da Cruz Vermelha, que há pouco tempo estava com um interventor muito bacana, que é o senhor Carlos, né? Antônio Carlos. E ele estava colocando cursos de enfermagem, estava tendo movimento. E aí
a intervenção, fechou de novo, a gente ficou super chateado, né? Trocou o interventor aí, fechou a Cruz Vermelha, a gente já, poxa, tava avançado, o negócio já regrediu. E a Praça da Cruz Vermelha tinha diminuído, né, o número de pessoas em situação de rua, agora já voltou a questão do lixo acumulado lá. Então acaba também ficando ruim pro comércio em volta, né? Horrível. Essa questão do lixo é grave, né? E muitos comerciantes dessa região são próprios moradores, né? São pequenos comerciantes que moram no bairro. Sim. Então sempre duplamente o impacto disso, né? O impacto na qualidade de vida enquanto morador e o impacto no seu ganha-pão, no seu negócio, né? Que é no seu sustento, né? Então a gente tinha tido um avanço, né? Tinha tido um bom apoio da superprefeitura na Praça da Cruz Vermelha, mas parece que agora já desandou e já voltou a ter um aumento de população em situação de rua na Praça da Cruz Vermelha, que aí vem papelão, cobertor, quentinha, fogueira. A gente tem uma estátua da enfermeira Ana Néria ali que tá toda assim... Depredada. Degradada, melhor. Isso. Então, um portão, gradearam, né, a estátua, porque faziam de banheiro, então corroía a estátua. Aí cercaram a estátua. Só que já levaram o portão da estátua para vender, provavelmente, em ferro velho, né? Porque aqui no centro tem muito ferro velho. Nossa. Então, esbarra na outra questão, na questão da segurança pública. E você acha que lá tem vocação para quê, assim, de investimento? Hobby médico. Porque tem um hospital que acho que foi Egas Muniz, né? Agora é outro nome, não me lembro. Tinha um antigo hospital espanhol que está fechado. Se alguém tiver interesse em comprar esse hospital, manda recado aqui que a gente ajuda a intermediar. Até apareceu um interessado de Caxias, né, para comprar, mas parece que se desinteressou no meio do caminho. Mas vamos ter fé. Vamos. E tem o Souza Guiar, tem a maternidade Maria Amélia, tem o Hospital Não Corvo Filho, tem o Hospital do Cérebro, tem o próprio INCA, já teve o IML ali perto, o antigo IML. Nossa, é totalmente um hub de saúde. Isso, então esse é o foco ali da região, entendeu? Investimento ali vai atrair consultórios de, sei lá, fisioterapeutas, clínicas dentárias, lojas de artigos próprios, né? De artigos para médicos, né, específico. Então, o investimento ali teria que ser voltado para isso. A expectativa da ampliação do INCA, mas isso aí já tem mais de uma década a gente esperando. Isso é do governo federal. Né? INCA é referência, né? Tinha o IASERJ, né? Aí, na época, foi Lula com o Sérgio Cabral, demoliram o hospital. 6 pessoas na época parece que morreram nessa transferência e o hospital até hoje não foi ampliado. Tem um projeto lindo, bonito, maravilhoso lá no INCA para exibir para todo mundo ver lá na sala da diretoria, mas não sai da maquete, infelizmente. Sua voz no Rio aí, ó, divulgando, vamos ver, né? Porque isso também tem que se movimentar, né? Mais olhares para essa área. Mas tem um projeto aí também que o prefeito anunciou agora há pouco tempo, que é Praça 11 Maravilha, né? Praça 11. Praça 11 Maravilha. A Praça 11 ali é por aí? Do outro lado, do outro lado do túnel, né? Tá. Perto ali do Sambódromo. Aí vamos ver como é que fica. Vai ser um momento de transtorno, né? De obras, que é sempre um transtorno. Certo. Aí dá mais obra grande que vai demolir viaduto, né? Nossa. Mas vamos ver, né? Tem a expectativa do Terreirão do Samba virar uma biblioteca. Sim, isso eu fiquei sabendo do projeto lindo. Eu não sei como é que o pessoal que curte o Terreirão do Samba reagiu, até tenho curiosidade. Porque são temas, né, diferentes. Né? Temas diferentes, né? Sim. Assim, eu particularmente, embora seja professora, não vi com bons olhos, porque a gente já tem a Biblioteca Parque aqui. Sim. Então, assim, eu acho que você tem que
buscar valorizar o que você já tem. Sim. Então, a vocação de cada área, né? Entendeu? E ali Sim. eu acho que a vocação seria até para fazer tipo evento para food truck, fazer Sei. evento para motociclista, enfim, evento para escola de samba, né, de grupo menor, de acesso, para bloco, enfim, alguma coisa assim voltada para festividade, para a área cultural mesmo, no sentido de festejo, de carnaval e eventos assim, entendeu? Mas vamos ver, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar, vamos ver o que as pessoas daquela região pensam sobre isso, né? Porque às vezes a gente acha que algo é maravilhoso, mas só quem é da região é que tem mais, né, propriedade para falar, né, sobre o assunto. Sim. Eu não sou bem daquela região, sou mais para cá, então não tenho tanta propriedade para falar. Não sei se foi consultada a população, como é que foi feita essa pesquisa para ser desenvolvido esse projeto. Sim. Então, posso falar, vou aguardar ainda os comentários, né? Por enquanto eu posso falar sobre o Distrito Criativo, porque eu fui lá, visitei, conversei com várias pessoas, tem você aqui, né? Para estar conversando, dando uma boa notícia pra gente. Sim, o Distrito Criativo, Isis, fico super feliz com essa oportunidade de falar aqui sobre essa iniciativa. Eu sou um dos membros fundadores dessa iniciativa do Distrito Criativo, que ela surgiu justamente da união de alguns desses projetos. Começou com alguns desses 40 projetos que a gente falou do Reviver. A gente em algum momento falou, não, vamos, independente da prefeitura, a gente precisa se unir para a gente começar a se pensar como uma estrutura, uma engrenagem dentro do centro do Rio. Uma hora o subsídio vai acabar, uma hora a prefeitura vai desdar a mão, que ela está de mão dada com a gente aqui, né, ajudando. Então a gente precisa ir criando uma independência, mas por enquanto com a prefeitura muito junto. Então a gente se uniu, e aí eu também quero fazer um agradecimento muito especial ao Sebrae, porque o Sebrae abriu as portas pra gente e nos deu uma consultoria pra gente se unir com um método, como um grupo que tem governança, que tem cargos, que tem objetivos, até para futuramente a gente se organizar e ir sofisticando a nossa organização e conseguir investimentos, patrocínios, participar de editais, para captação, para fazer um festival, um circuito. Então o Sebrae trouxe muito essa base pra gente, então a gente começou e fora que o Sebrae também trouxe literalmente um lugar físico que a gente se reúne toda quarta-feira de manhã. Eles preparam um café da manhã maravilhoso para receber a gente, e aí a gente depois vai para uma sala, conversa, tem a Verônica, que é uma pessoa que vai nos conduzindo, uma facilitadora, uma consultora Sebrae, e aí a gente, dentro desse processo que começou lá em agosto, a gente trouxe muito as dores, né, as ansiedades de empreender, empreendedorismo cultural, numa área que está sendo revitalizada. E aí a gente foi aos poucos conseguindo alinhar todas as cabeças, né, institucionalizando as nossas dores, as nossas questões e criando inclusive o nome, né, o Distrito Criativo do Centro do Rio. Então a gente chegou a esse modelo, que é um coletivo. Nós somos um coletivo que só de projetos do Reviver não são os 40. A ideia é atrair cada vez mais assim, pessoas que não foram às reuniões. Então a gente tem muito interesse que o coletivo seja cada vez mais forte. Nesse primeiro ano a gente tem uma regra que só pode entrar no coletivo membros do Reviver, ou seja, esses 40 projetos, e aí a gente vai amadurecendo e com um ano de vida a gente abre para outros agentes da região, agentes culturais, entrarem e também fazerem parte do nosso distrito. A gente entendeu que assim a coisa ia ser mais organizada. E aí, para celebrar esse projeto, esse coletivo, o nascimento desse coletivo, em novembro agora a gente fez um evento, e aí a gente convocou a Secretaria de Cultura, que hoje é quem cuida do nosso programa, né, do Reviver, para a gente fazer a entrega da placa e eles nos considerarem como um distrito.
E aí eu fiquei muito feliz porque foi na Casa Proeza, foi a casa escolhida para receber esse evento. Foi numa segunda ou numa terça-feira? Foi num sábado. Foi sábado. Foi sábado. Tem lá no Instagram da Casa Proeza, @casa_proeza, tem umas fotos. E também tem o Instagram, @Distrito Criativo. Também tem o Instagram do Distrito Criativo? Tem. E aí depois você coloca na internet, assim, para o pessoal olhar, assim, tem tudo, assim, todas as casas que participam, os projetos do Reviver, o evento. Porque a gente queria fazer um evento para celebrar, né, para inaugurar esse programa, atrair outros participantes do Reviver e fazer essa junção com a Secretaria de Cultura. Eu tô te perguntando, porque teve, acho que uma segunda ou terça-feira, teve um evento lá que infelizmente eu perdi, né? Eu passei mal, tenho um problema com enxaqueca que é terrível. Mudar o tempo, eu fico com enxaqueca, minha enxaqueca é fortíssima. Meu Deus do céu, faço tratamento, mas enfim. Mulher, né? Tem esses detalhes. Eu vejo tanto homem querendo ser mulher e não sabe o que é ser mulher. Mulher passa por muita coisa. Então mudou o tempo, assim, dessa mudança brusca no tempo, do calor pro frio, eu já sei que vai dar ruim. E aí eu entrei numa crise de uma semana de enxaqueca, que eu fico de não sair nem da cama. Aí eu perdi o evento, né? Que ia falar sobre casarões históricos, aí eu achei que, como você falou, eu falei assim, será que foi esse? Mas não foi esse não, esse aí foi outro, né? Esse a gente quis fazer estrategicamente num sábado, porque é o dia de mais movimento, de visitação do centro. Aí cada casa pensou numa ativação para receber as pessoas e tal. E a gente, pela manhã, fez esse nosso evento convidando a Secretaria de Cultura. E foi muito legal que o secretário, né, Lucas Padilha, foi prestigiar o nosso evento. O Igor, que trabalha na Secretaria de Cultura, e eles brincam que é o síndico do centro, desses projetos todos que a gente está falando de revitalização, o Igor que cuida na Secretaria de Cultura, foi com o Fabrício, que trabalha com ele, enfim, foi toda a equipe, foi Sebrae, foi a Secretaria de Cultura, a gente foi, né, o distrito, e aí foi muito legal essa troca, as palavras, né, a fala do secretário foi muito bacana, do investimento que ele quer fazer no centro, em equipamentos, e não somente editais para projetos culturais, tipo livros, peças, e sim projetos para os equipamentos, para as instituições, né, que também precisam de ajuda, né? Um teatro precisa de ajuda, um centro cultural, uma galeria. Então foi uma troca assim muito bacana, a gente ficou muito entusiasmado com essa troca. Eles estão super felizes com a nossa independência também, da gente se organizar como um coletivo para poder falar com a prefeitura e não ficar cada um falando por si. Então, eu acho assim, eu estou muito otimista com toda essa movimentação que a gente está fazendo. Então, eu recomendo muito entrar principalmente no Instagram do Distrito Criativo, que tem lá um circuito, uma recomendação de circuito, enfim. Então tem na página do Distrito Criativo tem sugestões de circuitos, né? Sim. Tem as casas que tem, né? As Sim. exposições que tem. Muito legal. Aí tem também as páginas de cada casa para a pessoa depois se aprofundar e Sim. ter uma imersão ainda. Isso tudo é um agradecimento que a gente faz muito ao Sebrae e à Verônica, a nossa consultora do Sebrae, que tem uma empresa que também colocou o time dela a serviço desse projeto. Todo mundo tá meio apaixonado por esse projeto, porque realmente é incrível, é muito carismático, né? E aí, falar de cultura, falar do centro do Rio. E aí, eles fizeram um trabalho de design, de identidade visual, de comunicação, Instagram, assim, um evento, a produção do evento, tudo tão pensado, sabe? Tão legal. É um projeto embrionário, né? Com pouco investimento, mas o investimento que teve foi via Sebrae, né? E cada um, obviamente, individualmente nas suas casas. Mas eu acho que cada vez mais promete, sabe? Porque ele já nasceu muito lindo, muito bem feito, muito organizado, muito legal. E com a união de vocês, né? Vocês ali, com esse amor, né, pelo projeto, tocando a união também, o negócio prospera, né? Responsabilidade, agora não sai de jeito nenhum. Dedicação, vamos, melhor. Dedicação, né, competência.
vai prosperar e vai fluir, né? Deus quiser, E já vai está fluir. indo. E o negócio vai sobreviver até o ponto que nem vai mais precisar de subsídio, porque tem que ser essa busca, né? Claro. Chegar a um ponto de que, olha, agora não precisa, a prefeitura, a gente pode caminhar sozinho, você pode investir em outra área, em novos empreendimentos, né? Com certeza. Mas, assim, é fundamental mesmo, inicialmente, ajudar porque tem, como você falou, né? Tem todo um desafio inicial, né? Tem. De colocar um negócio em pé, né? Criar ali um modelo de negócio né? A gente tá falando de cultura, mas a gente tá falando também de empreendedorismo, né? De economia criativa. De Então, impactar o entorno. como é que eu faço? Por exemplo, no meu caso da Casa Proeza, isso foi muito fundamental pra mim no meu projeto, sabe? Quando eu fui pensar na minha cabeça. Foi Então, isso que te encorajou, né? não, e assim, é realmente porque eu queria expandir meu negócio. O meu negócio tem que dar dinheiro, eu preciso viver do meu negócio, sabe? Então, eu pensei muito assim, quais fontes de renda eu poderia ter lá. Então, as fotos da galeria, né, são uma fonte. Eu tenho uma lojinha, tipo lojinha de museu, com objetos múltiplos, impressos, itens gráficos, livros. Então, que tem um ticket, né, mais acessível do que a galeria. Eu tenho esse segundo andar que eu alugo para eventos, que é uma outra fonte de receita, né, a locação. Então eu fui tentando rentabilizar ao máximo. Então tem, lógico, um idealismo, mas também assim, a gente não vive só Tem de uma sonho. visão de negócio, né? Ah, sim, com certeza. Isso é importantíssimo, né? Super. Muito legal. Muito, muito importante você colocar isso, Eduarda, porque assim, muitas pessoas têm perguntado assim, reviver cultural, tem subsídio, mas e depois dos 30 meses? Vai resistir? O que adianta? Vai dar o subsídio durante 30 meses, depois não vai ter mais subsídio, o negócio vai acabar e vai ficar tudo ruim. Um ou outro sobrevive mais um tempinho e depois acaba. Mudança de governo, né? Será que vai mudar? Também tem isso. É a maior tensão nossa, Então, essa. Então, assim, é importante mostrar para o público que vocês estão unidos buscando se manterem após o subsídio. Perfeito. Que não tem só uma visão idealizadora só assim, né? Fora da realidade, né? O que as pessoas imaginam, né? Não é só a visão de fora da realidade, é a expressão artística por si só. Não, tem uma visão também de negócio, né? Sim. Que é importante deixar claro. Não que quem tenha, né, a visão idealizadora, do belo, da arte por si só, não seja importante, não seja relevante. É óbvio, mas, né, Mas tem que ter estratégia. Também ter condição de manter, ter estratégia para se manter. E para o centro, para ter a revitalização de fato, é preciso que todos estejam em prol desse mesmo objetivo, né? De estar empenhado e buscar caminhar com as próprias pernas, né? Sim, sim. Isso é fundamental. E eu acho que aí entra justamente até esse trabalho que eu gosto muito de fazer também de consultoria de estratégia, né? Que é isso, assim, você tem um sonho, você tem uma ideia, algo que você é bom, que você sabe que a sua alma fala, vai atrás. Mas tem que ter um lado ali de pesquisar o mercado. Eu quero falar isso pro mundo, mas como? Como é que os meus concorrentes, ou, né, as pessoas concorrente, eu não tenho concorrente. Gente, concorrente é maravilhoso, concorrente é necessário ter. Desafia, né? É necessário melhorar. Sim, não pode ter essa visão, mas o meu negócio é diferente, meu negócio não tem concorrência. Então, acho que o seu negócio pode ter um problema, porque todo mundo já pensou tudo, sabe? Todo mundo é inteligente, é capaz. Então, é importante se posicionar de alguma forma e adequando o seu sonho à realidade. A realidade local, a realidade do mercado, do segmento. A necessidade. Então, agora, tem que ter um pouco de sonho, de loucura, tem que ser romântico, né? Foi uma loucura eu pegar, e olha que ainda não tá garantido nada na minha vida, não. Não é que já deu certo, não, mas foi uma loucura eu pegar o imóvel que eu peguei, assim. Foi ousado, foi corajoso. As pessoas, nossa, você é corajosa. Eu falo, gente, será que essa pessoa, ela me acha louca e tá me chamando de corajosa? Não, assim, de certa forma, a
questão da prefeitura ter se proposto a dar um subsídio, Sim. dá uma certa segurança para você ousar Apostar. na sua loucura, apostar na Apostar. sua loucura, né? Sim. Vamos dizer assim. Sim, total. Né? Então, apostar na sua loucura ou no seu sonho, né? Sim. Ou nos dois, né? Sim. Sonho e loucura ao mesmo tempo, né? Total. Um é irmão do outro. Isso. Então, acaba que, de repente, às vezes a pessoa tem uma ideia bacana, né? Tem uma ideia que pode vir a dar certo, mas não tem a coragem. Precisa de um empurrãozinho. E aí esse subsídio foi o que deu o empurrãozinho para Foi. ter a coragem, Sim. né? E também tem a parte, Isis, que às vezes a gente tem um sonho e um negócio tem uma complexidade que a gente não é bom em tudo. Eu não sou maravilhosa em fluxo de caixa, em planilhas financeiras, mas aí você tem que correr atrás. O Buscar. empreendedor, entendeu? Assim, tem muito suor também, tem sonho e suor. Então, o próprio Sebrae sempre foi muito parceiro do projeto. Então, lá no início, ofereceu também 5 horas, algumas horas grátis de consultoria financeira para os empreendedores. Que Eu legal. pego todas as oportunidades. Muito bom. Então eu já fui lá, quero. Aí tive uma pessoa maravilhosa que está até comigo até hoje, assim, me ajudando na questão de fluxo de caixa, como é que eu tenho que vender, quanto que eu tenho que vender, quanto que eu tenho que fechar o mês. Então a gente vai buscando alternativas para o que a gente também não é tão forte, né, no nosso sonho, mas que é necessário para realizar. Então eu acho que isso é importante também. Quando você tem força de vontade, É. né? Os desafios É isso. são alguns detalhes. São Você degraus. vai pulando, É. isso, São degraus. Barreiras que você pula, degraus que você vai subindo aos poucos, é isso aí. Sim. Muito bacana a sua história. Você falou sobre a questão das obras, né? Do desafio do sobrado, né? Fala pra gente um pouquinho sobre como é que foi desde quando você viu o sobrado. Primeiro, o endereço do sobrado novamente. Ouvidor 26. Peraí, que agora eu vou gravar. Pode gravar, eu vou até melhorar aqui, peraí. O endereço Tá. do sobrado e os desafios. A Casa Proeza fica na Rua do Ouvidor 26. E como é que foi pegar E- o sobrado? Como é que estava? Conta a Olha, história gente, do sobrado. dá até preguiça quando eu lembro. Vocês não têm noção. Foi brabo. Assim, primeiro, vamos lá. Isis, vamos lá. O teto, entre o primeiro e o segundo andar, você não conseguia nem andar. As tábuas, porque eu acho que ele ficou fechado uns 10 anos. Então, chovia quando o proprietário, porque o Cláudio, o proprietário do sobrado, ele comprou assim, meses antes de eu entrar como uma locadora. Então, antes do Cláudio, era uma coisa degradada, assim, chovendo dentro, por 10 anos. Então, toda aquela tábua de madeira maravilhosa, assim, super detonada, você não conseguia nem andar, as vigas, assim, era tudo de madeira, assim, tudo, nossa, horrível. Então, a gente começou pelo teto, né? Aí era eu comprando viga de ferro, enfim. Então a gente teve que ajeitar todo o teto, todas as vigas. Não tinha encanamento nenhum, não tinha elétrica nenhuma. Então fazer toda a estrutura hidráulica, elétrica, é uma reforma estrutural. A parte de recuperação é um imóvel tombado, então a gente tem aí também toda uma aprovação do IFAM, outro agente aí nessa história, né? A Márcia Franqueira, maravilhosa também lá do IFAM, que acompanhou lá o que eu estava fazendo. E aí, ou seja, tem toda são muitas regras para você adequar um sobrado, é um trabalho de praticamente restauração. Então todas as paredes de pedra que a gente teve que recuperar, porque assim, às vezes eu chegava lá, tinha uma pedra no chão caída, assim, todo dia caía alguma coisa das paredes. Então tem todo um trabalho de contenção. Só aí pode colocar uns, 7 meses de trabalho, só toda essa parte de recuperação e contenção. E aí depois vem a obra estrutural de adequação para o meu projeto, que é uma galeria. Então, assim, foi bem desafiador. Tem quantos metros quadrados? Tem 300, né? Porque tem 150 embaixo e 120 com 120. 240. Só que eu recebo subsídio aquilo, né? Apenas pelo primeiro andar.
Até 150. O segundo andar é um plus. Então eu tive que fazer uma obra, você entendeu? Né? E não dava para abandonar o segundo andar porque o chão tava caindo. Então foi uma obra em 2 andares, né? Mas eu com uma equipe muito, muito legal e eu, assim, em cima de todas as negociações, eu consegui realizar. Cláudio também ajudou na negociação? Cláudio ajudou. Cláudio é muito bom de negociação. Ele é. Cláudio, professor das negociações. Conversando com ele. Eu troco muito com o Cláudio, assim, ele me ajuda, assim, eu acho ele um grande empresário. Então eu admiro muito ele como empresário. Então eu, às vezes, algumas negociações, algumas dúvidas de decisões, assim, eu já troquei muita ideia com o Cláudio. Ele é fenomenal nos negócios. É uma pessoa que eu admiro muito. Ele tem muitas qualidades, não só nas negociações, entre outras coisas. Ele é duro na negociação, meu malvado favorito, mas eu admiro muito ele. Às vezes tem alguma negociação, eu falo, com o Cláudio. O Cláudio que é o cara das negociações. É o cara. Admiro muito ele. Muito legal, bom saber disso. Bom, vamos beber uma água, porque daqui a pouco é o quadro Fala que eu escuto. Mas vamos pedir a música? Nós vamos... Qual foi a música que você pediu? Luiz Melodia, Congênito. Eu amo essa música. E também teve mais um pedido de música, gente. Deixa eu ver aqui. De Carla Ventura. A música que ela pediu foi Lágrimas de Gratidão, de Bruna Carla. Pode colocar, Dani, por gentileza. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar a New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Hoje o dia foi de muitos pedidos de música gospel, né? Foi. Hoje então é uma noite abençoada. Acho que é para agradecer pelo Distrito Criativo, tá sendo um sucesso, não é mesmo, Eduarda? Total, é verdade. Amém. Vamos de Fala que eu te escuto, que tá na hora. Vamos ouvir as demandas do povo? Olha a Rua do Resende aí, ó. Olha o mar aí. Cadê as autoridades para verem isso aí? Só querem pedir voto aqui no centro. Ninguém resolve o problema da Rua do Resende aí. Celso da Resende falando. Que bonito, hein? Que bonito, hein?
Gente, isso foi um trecho ali da Rua do Resende. O Celso, um síndico do prédio 119, que enviou pra gente, né? Ali é um trecho que costuma alagar muito, né? Tem toda uma situação, né, por conta do terreno, que dá esse problema de inundação, fica igual um rio mesmo. Assim, é um problema sério que precisa de um estudo mais aprofundado para estar vendo o que se precisa fazer de obra mesmo, para amenizar ou resolver. Resolver ou amenizar o problema, não sei, né? Acho que talvez tenha que ser feito algo similar ao que foi feito na Tijuca, não sei, uma sugestão, né? Ou algo que eu imagino, né? Mas o que a gente pode fazer assim de imediato, né, por conta do período de chuva, que eu acho que ele já deve dar uma ajuda, né, um pouquinho, pedir para estar fazendo a limpeza dos bueiros, né, a obstrução, né, desobstrução, fazer obstrução não, gente, desobstrução dos bueiros. Então a gente pode estar pedindo para com o LUB estar fazendo a desobstrução dos bueiros, porque isso aí também acaba influenciando na complicação do escoamento da água, o tempo de escoamento, né? Então isso já deve dar uma ajuda para escoar mais rápido, então ameniza um pouco essa inundação. Vamos pro próximo, Dani? Domingo, dia 30 de novembro de 2025. E continua o buraco vazando água aqui. E essa água não para. Olha. Continua a mesma coisa. Isso é um problema que está acontecendo na rua André Cavalcante, número 100. Tava com um problema, aí a Água dos Rios foi lá, fez o buraco lá, aí deu outro problema, vazamento de água limpa, gente. Quando o desperdício de água limpa, será que vai cobrar essa água aí que está sendo desperdiçada dos moradores que já está pagando uma conta mais cara? A gente já acionou a Água dos Rios e teve esse problema de domingo. A gente vai conferir para ver se ainda tá com esse problema aí, mas a gente já acionou a Água dos Rios, tá? Porque realmente o desperdício de água limpa é um absurdo, né? A gente falando aí de preservar o planeta, preservar os recursos naturais, recursos hídricos, que água é ouro, né? É um tesouro natural, então é inaceitável. E nós temos também com uma outra demanda aqui, que o senhor Ezequiel da Silva, né, comerciante, morador e comerciante, tem uma papelaria ali na Rua dos Inválidos, nos passou, ele não mandou áudio, ele fala que ele não é muito das tecnologias, aí ele mandou aqui o documento escrito. Ele já fez uma solicitação na prefeitura, o protocolo Rio 25845756 dígito 0, pedindo a reinstalação de pontos de luz. E são postes de luz que históricos, né? Tem ali na Rua dos Inválidos, ali onde tem o prédio da Petrobras, postes históricos que ele está reclamando aqui foram retirados e não foram recolocados. Então ele está com esse protocolo aqui pedindo que seja recolocado. Nós vamos estar vendo essa questão aí do poste, tá? Vamos buscar, de repente, tá tendo contato aí com o secretário da Rio Luz, Rafael Thompson, para ver por que ainda não foi visto essa situação e tá dando uma resposta pro seu Ezequiel. Realmente o poste ali é histórico, uma coisa lindíssima, tá fazendo falta. Ele é outro também apaixonado pelo centro da cidade, ele guarda muitas memórias do centro, então ele também busca preservar a região histórica, né? É outro que
também luta pela preservação do nosso centro, né? Então vamos tá dando uma atenção ali. Bom, já estamos na nossa hora. Maria Eduarda, tudo que é bom dura o necessário, mas não o suficiente, né? A gente sempre quer mais, né? Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais. Vamos ficar com esse gostinho de quero mais para você voltar, falando mais um pouquinho pra gente do Distrito Criativo, da Casa Proeza, de repente com mais algum convidado que tá fazendo um bate-bola aí, trocando algumas figurinhas, tá bom? Olha, eu vou adorar, Isis. Primeiro eu quero agradecer a você, adorei conversar com você, agradecer ao vereador Vitor Hugo, a vocês pelo convite aqui para falar no A Sua Voz no Rio, eu adorei. Quero falar como é que visita, né, assim, falar um pouquinho agora também assim do Distrito Criativo, para as pessoas entrarem no Instagram do Distrito para conhecer a nossa região, visitar todas as casas, tem lá uma sugestão de roteiro. Também estou à disposição para dúvidas, orientações para novos empreendedores no Rio que queiram abrir um negócio no centro. Aí eu vou falar das minhas redes sociais, que aí eu acho que as pessoas podem falar comigo, né? @casa_proeza com Z. Então lá no direct, ou tem um link lá para o WhatsApp da Casa Proeza, pode falar comigo se quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato, perguntar sobre a galeria. Estou à disposição nesses canais. Falar para convidar todo mundo para visitar a Casa Proeza, né, na Rua do Ouvidor 26, que é uma galeria de fotografia. Por acaso, nesse sábado, agora dia 6 de dezembro de 2025, a gente está fazendo uma abertura de uma exposição, então vai ser um dia festivo na Casa Proeza, todos são bem-vindos a partir das 14h. A Casa Proeza fica aberta sempre de terça a sexta, de 11 às 18 e nos sábados de 11 às 15, né, para as pessoas saberem a programação. E por fim, vou fazer um agradecimento especial para algumas pessoas que ficaram ansiosas, estão me escutando, são duas amigas, que é a Júlia e a Isabel, mandar um beijão para elas, mandar um beijo pro Nino, meu cachorro amado, e claro, pro meu amor, que também está me escutando, Rodrigo, meu amor, te amo, obrigado por você estar me escutando, e é isso, fica por aqui. Maria Eduarda, olha, é um prazer recebê-la aqui. Em nome da rádio, em nome do vereador Vitor Hugo, quero dizer para você que muito bom recebê-la, trazendo a notícia boa do sucesso do Distrito Criativo, da Casa Proeza. Obrigada por você ter acreditado no sonho, ter investido aqui na nossa região. Isso sem dúvida impacta na nossa vida, na vida dos moradores, na vida dos trabalhadores que não só que atuam no seu negócio, não só no entorno do Distrito Criativo, mas muito mais além, tá? Alegra quem tá passeando, quem tá circulando, quem tá visitando, e meus votos de muito sucesso, que prospere por muitos e muitos e muitos, para sempre. Amém. Os negócios. Amém, obrigada. E que outros negócios venham, bem criativos também. E é isso. A Rádio Tropical Web Brasil está de portas abertas para você, para os outros empreendedores do Distrito Criativo. Nós aqui também temos a possibilidade de anúncios, tá? Para quem não sabe, que tem algum negócio, tem algum evento que gostaria de anunciar, pode estar entrando em contato com a rádio. Nós estamos no momento com uma promoção de anúncio por 90 dias a R$150, e você tem já o vídeo de marketing feito. A equipe da Rádio Tropical vai até o seu negócio, faz a filmagem, faz a edição do vídeo e fica no ar durante 90 dias por R$150, e você depois pode estar estendendo isso. Então, também, se alguém tiver interesse, você pode indicar a gente lá para poder estar fazendo a divulgação aqui também pela rádio, porque aqui é 3 em 1, né? Aqui é rádio, TV, tem as redes sociais também. Também convidar a gente para cobrir algum evento também.
Maior prazer. Com certeza. E é isso. Até uma próxima vez. Até. Obrigada. Obrigada, tá? Isis. E para vocês que estão aí nos ouvindo, um grande abraço. Continue aqui conosco na Rádio Tropical Web Brasil. Até a próxima quinta-feira, na Sua Voz no Rio. Se tiver algum convidado que você gostaria que estivesse aqui conosco, também você pode estar indicando. Manda para o telefone da rádio sua indicação, 97-159-1211, ou para mim também, 99740-3177. Sua demanda também para o Fala Que Eu Te Escuto em áudio ou em vídeo pode estar mandando para mim. E não se esqueça, Rádio Tropical Web Brasil, você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Até a próxima quinta!